Olá, boa tarde. Saudade de vocês, gente. Vamos iniciar o nosso conteúdo da semana. Seguinte, nós vamos trabalhar essa semana sobre os problemas ambientais urbanos. Então, o nosso espaço urbano o nosso espaço em si se divide em duas partes: o espaço rural e o espaço urbano. O espaço urbano apresenta alguns problemas ambientais que nós vamos estar estudando. Por que a gente fala ambientais? Porque se realizam no espaço ambiental, no ambiente. Então, olha só, nós temos alguns deles que vão afetar a nossa sociedade. Podemos dizer, por exemplo, a segregação urbana. O que nós temos dentro da cidade? Nós temos uma cidade que cresce. Nesse crescimento da cidade, existem alguns lugares que crescem de forma desordenada e de forma ordenada. Ou seja, o poder público, ele dá prioridade na sua organização do espaço urbano, no seu planejamento. Então, os grandes centros, as cidades, você pode notar, em todas as cidades, os centros, as áreas são mais dotadas de infraestrutura. E nas áreas mais pobres, que são as áreas adjacentes, no entorno das cidades, essas áreas têm menos planejamento. Então, as ruas, muitas vezes, são ruas mortas, ruas tortas, terrenos no meio de uma, vamos dizer assim, onde finaliza uma rua tem uma casa. Por quê? Porque não há um planejamento urbano. E essa segregação, ela vai ocorrer principalmente por causa da questão financeira. Então, algumas pessoas têm uma condição muito maior e outras pessoas recebem um salário inferior, então acabam comprando e usufruindo de benefícios muito menores. Então, por exemplo, as pessoas de um alto padrão de vida compram terrenos bem localizados, com alto padrão, né, com toda uma infraestrutura adequada. As pessoas que têm remuneração inferior, elas acabam conseguindo comprar um terreno inferior, né, longe do grande centro, longe do comércio, longe do trabalho. Então ela paga menos por isso, porque é muito longe. Mas muitas vezes eles compram esses terrenos clandestinos, que são terrenos que são irregulares, que faltam documentação, que está próximo a uma região montanhosa, por exemplo. No Rio de Janeiro é comum a gente ouvir falar, olha, teve um desabamento de terreno, soterrou pessoas, famílias morreram. Mas muitas vezes aqueles terrenos lá, grande parte deles, eles estão ilegais perante a justiça, perante o poder público. Por quê? Porque são áreas que é proibido a construção de casas. E as pessoas compram isso por um baixo valor, porque elas têm uma condição muito baixa, muito precária. Elas compram por um baixo valor e elas vão acabar pagando muito pouco por isso, porque é o que elas conseguem pagar, elas compram o que elas conseguem pagar. E aí vão construindo, vão morando ali, ou então, não precisa ser um terreno próximo a regiões de morro, em vales, em regiões próximas a rios, na margem do rio. Se essa pessoa for construir ali, e aí dali uns dias da inundação, quando ela constrói, no período que ela constrói, ela não sabe dos problemas sociais que ela vai ter ali. Mas dali uns dias esse problema vai acontecer, e aí ela vai sofrer vamos dizer assim, toda uma questão, né, de moradia. Muitas vezes vai ficar desabrigada, vai inundar, uma série de coisas, tá? Também nós vamos ter o seguinte, quando a gente tem essas grandes cidades, nós temos infraestrutura. Então, alguns lugares são dotados de infraestrutura, outros não. Então, por exemplo, nas favelas. Quem quer morar numa favela? Ou quem gostaria de comprar um terreno para morar numa favela? Né? Ninguém. O que é a favela? Por que surgiu a favela? Na verdade, é assim. Quando surgem as indústrias, começam a existir os vilarejos no entorno. Tá? As casas para as pessoas trabalharem nas indústrias. Mas aos poucos também, que aí no caso vai surgir as cidades. Mas ao mesmo tempo, a gente vai ter, por exemplo, nas favelas, as pessoas que não conseguem pagar. Né? Então ela não consegue pagar, ela vai lá e compra um bem longe da casa dela, um bem longe do centro do comércio, mas ela consegue comprar aquilo ali, então para ela já satisfaz. Mas aí ela vai ter que pagar por aquilo ali, ela não vai ter água encanada, ela não vai ter esgoto, às vezes ela não tem energia elétrica, porque ela compra um terreno distante, que é o que o bolso dela consegue pagar. E aí as favelas vão surgir aos poucos, assim, elas vão surgindo de acordo com essa precariedade.
tá? Esse problema social, então ele não começa a existir de repente de um todo. Não, ele vai surgindo aos poucos. Por quê? Porque ele é um problema social que ele ocorre aos poucos por falta de planejamento público, né? Não tem planejamento, então as grandes cidades, geralmente as áreas pobres são as que são menos planejadas, são menos estudadas. E aí, esses problemas sociais vão se aumentando cada vez mais. Então, por exemplo, a favela do Rio de Janeiro, né? As favelas do Rio de Janeiro, que são grande parte delas, a favela da Rocinha. Essa favela é a maior favela do mundo. Ela tem mais de 200 mil habitantes. É maior que a cidade de Dourados. Então, uma favela, para pensar numa favela, não é uma cidade, ela é uma favela. Então, se você pensa os problemas sociais que nós temos nesses lugares, aí a gente tem a criminalidade, aí a gente vai ter problemas, por exemplo, com o transporte público. As pessoas não conseguem, vamos supor, circular, porque as vias de acesso são muito poucas, né? Mas as pessoas precisam morar ali. Por que alguém mora na favela? Vamos falar assim, não, vamos esvaziar a favela. Por que alguém mora na favela? Na verdade, as pessoas vão morar na favela porque elas não têm condição de morar em outro lugar. Porque elas não conseguem pagar uma casa ou morar, às vezes, até de aluguel em um bairro de melhor padrão de vida. Então, por causa dessa precariedade, isso faz com que ela tenha pouco acesso à infraestrutura. E a favelização que o texto vai estar falando, ela é construída aos poucos, tá? Os problemas sociais vão ocorrer, né? Claro que aos poucos, mas em um ano muitas casas são construídas nas favelas. Tá? Muitos terrenos irregulares, muitas casas sem documentos. Então, aquelas casas que a gente vê uma sobreposta à outra, de madeira, com produtos recicláveis, com restos, enfim, que vão sendo surgidas aos poucos, né? Caminhos, né? Que não há muitas vezes poucas estradas que se tem, caminhos, becos de caminhos que vai subindo o morro acima. Enfim, a gente vai observar isso, aos poucos vai sendo crescendo, mas rapidamente a pobreza se intensifica. Tá? Então, as favelas, nós temos muitas favelas no Brasil e a Rio de Janeiro, vamos dizer assim, a região que a gente tem maior índice. Tá? Geralmente, as favelas vão acontecer num lugar, nas metrópoles, nas regiões maiores. Mas o que vai ser uma metrópole? Então, uma metrópole é uma cidade grande, mas não basta ser uma cidade grande. Não é simplesmente uma cidade grande. É uma cidade grande onde ela vamos dizer assim, ela consegue influenciar várias outras cidades no entorno, tá? Então, uma metrópole, ela tem toda a economia, toda a circulação de pessoas, ela tem todo vamos dizer assim, uma dinâmica que regula os seus entornos, tá? Então, a gente tem muitas metrópoles no Brasil. A gente tem as metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro são as maiores, mas a gente tem, por exemplo, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Sorocaba, Manaus, Campinas, várias outras cidades. São Paulo, por exemplo, a gente tem o chamado ABC Paulista. Esse ABC Paulista, na verdade, não deixa de ser uma grande metrópole que está junto a uma outra. Só que esse nome, que quando uma cidade se une territorialmente, as casas, as ruas vão se unindo uma a outra. Você passa de uma cidade e chega na outra e não percebe ela, isso é chamada de conurbação. O que é a conurbação? A conurbação é quando você sai de uma cidade, passa pela outra e nem percebeu que acabou uma e começou a outra. Isso chama-se conurbação. Por quê? A junção de duas cidades, certo? E geralmente as metrópoles vão ser assim, várias cidades unidas, que no caso é o ABC Paulista, que são várias cidades unidas uma a outra, tá? Então ali você tem o emprego de mão de obra ali que trabalha nessas regiões, tá? Moram em regiões distantes, mas acabam exercendo influência econômica sobre todas as outras áreas. E a gente também tem a questão da hierarquia, né? Que as cidades, elas conseguem exercer uma hierarquia. Então, a metrópole exerce uma influência sobre as cidades menores, nas regiões, e vai descendo até as cidades pequenas, tá? Que no caso, Maracaju, nós somos considerados uma cidade interior, uma cidade pequena, tá bom? Sobre essa questão, acho que é isso. Então, essa aula dessa semana segue esse roteirinho aqui. Alguns problemas ambientais urbanos. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Quem não conseguiu entender pode assistir a segunda vez o vídeo, que com certeza vai ajudá-los, tá? Um beijo no coração.